Olá, começamos agora o Mídia em Cheque. Na pauta de hoje, publicidade, gênero e feminismo. Este programa conta com a produção dos alunos do curso de jornalismo e traz como temas a mídia, seu histórico, desafios, impasses e dilemas éticos. Um deles nós vamos tratar hoje, aliás, vários, né? As convidadas de hoje são a professora do curso de informática aqui da UFN, a professora Marta Souza, minha colega também, professora Pauline Fraga, do curso de publicidade, minha futura colega, quase jornalista, Amanda Souza, aqui do curso de jornalismo. Antes da gente começar a nossa discussão, a gente vai ver uma enquete que o nosso repórter, também aluno do jornalismo, David Pazato, fez sobre a questão da educação sexual nas escolas, educação de gênero, na verdade. O posicionamento de algumas pessoas, ele foi até o calçadão de Santa Maria, agora a gente vai ver depois, começamos o programa a partir das respostas obtidas. Vamos lá, gente? Vamos ver ali, ó. O programa Escola Sem Partido, criado em 2004 no Brasil pelo advogado Miguel Naguib, começou a ganhar destaque a partir de 2015, quando inspirou diversos projetos e leis por todo o país. O movimento representa pais e estudantes contrários ao que eles chamam de doutrinação ideológica. Eles acreditam que debates promovidos em torno das questões de gênero e sexualidade podem influenciar crianças e adolescentes, que teriam suas identidades de gênero e orientação sexual manipuladas. Por isso, fomos às ruas da cidade saber a opinião dos santamarienses. Eu acho que quanto menores, desde em casa, né? Eu acho que até aquelas brincadeiras que às vezes os pais costumam fazer, eu acho que isso não devia ser feito, né? Eu acho que isso tem que ser respeitado, né? A escolha de cada um, e a criança precisa aprender que ela tem que respeitar. Eu sou a favor. Eu acho que tem que ter, porque o pessoal tem que... As crianças já têm que crescer no mundo de hoje sabendo de como é. Se não tem que... Como é que eu vou te explicar? A criança não tem que saber diferenciar de nada. Todo mundo é igual, tu é igual, eu sou igual, e não tem por que eles fazerem diferença das pessoas, né? Eu não sou contra, porque todo mundo é ser humano, né? Eu acho que tem que ter respeito. Tem que ter respeito com cada um, né? Com cada escolha, né? Ninguém manda na vida de ninguém, né? Olha, eu não parei para pensar muito ainda em relação a isso. Não saberia te dizer. Contra, acho que não. Mas ter uma posição assim tomada, não parei ainda para falar sobre isso. Durante a gravação desta enquete, 20 pessoas foram abordadas e apenas 4 aceitaram gravar. 9 foram a favor da discussão nas escolas, 4 se posicionaram contra e 7 não quiseram responder ou não têm entendimento das questões de gênero. Então, meninas, assustador, né? É. Bem assustador esse número de 20 pessoas, apenas 4 se identificaram e se posicionaram abertamente. E agora há pouco a gente estava conversando em off aqui, a professora Pauline dizendo que se fosse rede social, todo mundo ia lá e dava seu pitaco, né? Porque aí aparentemente está protegido por uma tela. Vamos lá, agora com vocês. Eu gostaria de crer que as pessoas ficaram com vergonha de dar entrevista, né? Tomara que seja isso. Mas os dados estatísticos, infelizmente, no nosso país apontam que não, que gênero não é discutido em ambiente nenhum. E isso, essa falta de visibilidade do tema, e por isso algumas pessoas nem identificam o que é gênero, o que eu respondo, nem sabem, e já são contrárias a falar, né? E existe essa ideia errônea de que se eu falar eu vou estimular. Ou seja, a gente tem debatido gênero em algumas escolas que inclusive solicitam a nós temos alguns projetos, e é visível quando tu começa a discutir que não há essa questão da ideologia, né? Essa foi uma palavra inventada, inclusive, para abafar a discussão de gênero nas escolas. Existe uma identidade de gênero que a pessoa já nasce com ela. Eu não escolho o meu gênero, eu nasço com ele. Então, é importante que a gente, sim, discuta, traga esse assunto não só nas escolas, mas na sociedade como um todo, para a gente sair dessa lista de um dos primeiros do mundo em casos de homofobia, de questão de feminicídio, da violência contra as mulheres em todos os sentidos, não só físico, mas moral, social, psicológico. Quer dizer, enquanto a gente não discutir, não tiver claro essa questão de gênero no nosso país, a gente vai continuar liderando essas pesquisas tristes, né? Liderando casos de violência de gênero. Muito bem, Marta. Vamos lá, meninas. Vocês agora. Complementando o que a professora Marta disse, o Brasil também é o primeiro país em assassinato de transexuais, travestis e transgêneros, né? A gente coleciona alguns dados decepcionantes.
também é o país número 1 na América Latina e o 3º no mundo em casamento infantil. E quando a gente fala de casamento infantil, a gente sabe que, na grande maioria das vezes, são meninas casando com homens mais velhos e não o contrário, não, né? Não meninos casando com mulheres mais velhas. Então, apesar das pessoas não se manifestaram verbalmente, enfim, frente às câmeras, acho que existe um constrangimento, né? Pelo menos que a gente viu dos dados, 8 se colocaram a favor, 8 ou 9 se colocaram a favor da educação. Então, acho que a primeira questão é diferenciar o que é discutir sexualidade e gênero. E existem níveis de discussão, né? Nada tem que ser... Não tem nada a ver com hipersexualização infantil ou qualquer coisa do gênero. Então, do gênero. Uma coisa é o debate de gênero e sexualidade, que é necessário, né? Quando a gente sabe que meninas cada vez mais jovens estão engravidando, por exemplo, e, né, enfim. E separar isso da questão ideológico-partidária, que é uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui, que não é essa pauta, né? Então, acho que as discussões de gênero e sexualidade sofreram um prejuízo nos últimos tempos em função das pessoas estarem confundindo com questões partidárias, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E também porque alguns políticos assumiram para si essa tarefa, né? E às vezes distorcendo, o que é favorável ao sistema, né? Se a gente for pensar. Né? Então, quando, por exemplo, você ensina, e foi muito, muito legal o depoimento de acredito que sejam até mães, né? Sim. Acredito que sejam mães, quando elas falam a questão, somos todos iguais, somos os seres humanos. Então, quando a gente discute de gênero, uma das questões, uma das pautas é essa, né? A gente identificar que os seres humanos são livres e que deve existir o respeito. Então, quando, por exemplo, você orienta numa classe uma menina a entender que ela não deve ser submissa e, portanto, o corpo dela, o domínio do corpo dela, né, é só dela e não de outrem, de outra pessoa adulta ou de outra criança, ela consegue se defender melhor. Né? Então, essas questões é para trazer educação, esclarecimento, igualdade entre homens e mulheres, entre meninas e meninos, em questões de sociabilidade, em questões de direitos, de deveres, igualdade salarial, né? Então, quando a gente fala de empoderamento, por exemplo, da mulher, a gente está falando de empoderamento de uma sociedade que está mais esclarecida e que as pessoas, os sujeitos consigam conviver de maneira mais harmoniosa, né? Quando a gente estava comentando antes também de questões de violência contra a mulher, né, feminicídio, que o Brasil também é um dos países que ostenta título de feminicídio. Então, essas orientações é para a sociedade viver melhor entre todos nós, né? Então, respeitando aquilo que há de fato em termos de diferenças biológicas, enfim, existem algumas diferenças, né? Em termos de sexualidade, em que haja um respeito ao espaço de cada um. Então, esse é o debate verdadeiro de gênero, de sexualidade na escola, né? Então, não tem nada a ver com alguns preconceitos que se proliferam por aí, como, por exemplo, a hipersexualização da criança, né? As crianças estão em contato com o mundo hipersexualizado que a gente vive hoje por vários canais, por mídia, né? Pela internet, hoje em dia, tão facilmente acessado, né? Exatamente. Então, como é que a gente vai esperar para discutir essas questões? Vai esperar que quem faça o quê? Se os pais transferem essa responsabilidade para a escola, e a escola não vai discutir. Exato, não deveria esperar a escola para se discutir isso, deveria ser anterior. Gostaria de puxar um gancho de quando tu fala nas pessoas trans, né? Nas travestis, transexuais. Que é uma pesquisa que nós desenvolvemos aqui com alguns alunos bolsistas na Universidade Franciscana. O quanto essas pessoas com essa diversidade de gênero não conseguem permanecer no ambiente escolar. Seja pelo bullying que praticam todos os dias, seja pela dificuldade que o professor ou a professora tem de lidar. Então, ela fica sem escolaridade no momento que ela sai da escola e vai buscar o socorro da família. A própria família exclui por não entender a sua diversidade de gênero. E aí ela não consegue um emprego fixo. E muitas acabam sim indo para a prostituição. E aí a gente passa na rua e diz, olha, todas se prostituem. Mas fomos nós, sociedade, que empurramos elas para lá. Então é preciso refletir isso também no ambiente escolar, porque todos somos seres humanos e temos direito à educação básica de qualidade. Como a Marta bem falou, né? Ninguém muda. Né? As pessoas nascem como nascem, elas trazem isso, né? Então essa é uma questão que tem que ser trabalhada na infância, porque ninguém vai virar gay, ou ninguém vai virar lésbica, ou ninguém vira trans, né? Essas pessoas nascem assim, então elas têm que ser entendidas na sua essência desde sempre. Assim como nós nascemos, se eu me identifico, por exemplo, com identidade de gênero, cisgênero, né? Mulher. O que é a identidade cisgênero? Explica para os nossos Cisgênero é quando a pessoa se identifica com o seu sexo biológico de nascimento. Né? Então, seriam as pessoas heterossexuais, digamos assim, para melhor entendimento.
Amanda? Eu acho que, como a professora estava falando, não há como existir uma emancipação da sociedade de homens e mulheres se não existir, primeiramente, uma emancipação feminina, porque o gênero feminino é o mais oprimido, né? Onde existe um opressor e o oprimido, o gênero feminino é o oprimido e o gênero masculino oprime. Porque, na verdade, o machismo ele afeta homens e mulheres. Há performances de feminilidade que são exigidas a mulheres e masculinidades exigidas aos homens. Claro que as mulheres sofrem numa escala gigantesca e violenta, né, muito mais do que os homens, mas na verdade a educação, e como muitas teóricas estão chamando de meu filho vai ser feminista, a educação feminista, que as pessoas não gostam de usar muito essa expressão, na verdade é uma educação para a igualdade. E para o foco também, um dos focos que eu acho muito importante é o consentimento. O menino entender o que é o consentimento e a menina entender o que é o consentimento e o limite dela. Até onde vai o limite do corpo dela, o que ela quer, o que ela deseja, e quando o outro está invadindo esse limite, invadindo um espaço que não é dele. E eu acho que isso é uma coisa muito séria pelos níveis de pedofilia que a gente tem e de meninas que são abusadas e que foram estupradas e que não sabem. Na faculdade, eu tenho conhecidas e amigas que quando a gente está discutindo feminismo e gênero, elas me dizem, eu descobri depois que aquilo era um abuso. Eu fiquei sabendo depois que aquilo era um abuso por causa do feminismo, por causa de discussões. Expliquem pouco, meninas, sobre o feminismo, que é um dos nossos temas, assim. Como que a gente poderia definir em rápidas palavras? Eu sei que não é fácil. É um conjunto de variáveis, né? Ele é entendido como movimento, assim, ele nasce como movimento. É um movimento político. É um movimento político de cidadania, de inclusão da mulher, de encontro de igualdade em várias questões. Não é exclusivo das mulheres, porque tem muitos homens que defendem a causa. Exato. A gente até costuma dizer, assim, que... teoricamente, assim, a gente costuma dizer que os homens podem apoiar o movimento, devem e gostaríamos muito que o fizessem, que apoiem o movimento. Mas, de fato, assim, um homem feminista é um pouco contraditório, porque ele nunca esteve no papel, na pele de uma mulher, para entender, né? Lógico, então, assim como a gente estava discutindo antes que não existe publicidade feminista, né? A publicidade é comercial, ela visa vender produtos, ela não está, mas ela pode apoiar. Machista, né? Mas daí é o contrário. É o contrário. Né? Porque o machismo, ele é um sistema, ele não é um movimento. Né? Não existe a união dos machistas. Sim. Né? Então, porque eles estão... todos os lugares. Então, exatamente. Então, é diferente, né? Nessa forma de analisar. Então, o feminismo, ele é um movimento, ele tem um objetivo, ele tem uma série de questões que ele busca abordar, discutir para a melhoria, né, da sociedade, de todos que compõem, né, a sociedade. E, então, acho que basicamente o feminismo é isso, é buscar essa igualdade. Eu já ouvi comentários do tipo assim, bom, se o movimento feminista prevê a igualdade, né, entre os gêneros, ou como queiram, entre os diferentes gêneros, né, porque não existe só gênero feminino e masculino, enfim, né, ou as questões de sexualidade, se ele prevê essa igualdade, por que a gente não chama de movimento humanista? Aí eu respondo quase sempre, já encontrei uma resposta para isso que eu acho que as pessoas conseguem entender mais rapidamente. Pelo mesmo motivo que quando o movimento negro se autodenomina de movimento negro, ele está falando de um espaço e de um contexto, de uma particularidade que não atinge a todos, né? Então, nem todos sabem o que é estar na pele do negro numa sociedade racista. Então, assim como o movimento negro não vai se auto-intitular de movimento humanista, porque prevê que todos estejam tratados em igualdade, né, pelo simples fato de serem seres humanos, o movimento feminista também não vai se autodesignar como um movimento humanista, ou movimento de equivalência de gênero, ou equivalência de sexualidade, porque a gente está falando de demandas bastante específicas e do nosso lugar de fala, que é de mulheres. É da condição sejam da mulher. elas cisgêneros ou transgêneros. Era exatamente o que eu ia dizer, só para lembrar aqui, muita gente confunde com defesa de sexualidade, na verdade. Deve ficar assim, é coisa de sapatão. Ser feminista é sapatão. O que não São tem nada a ver. E não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Normalmente as pessoas, tudo o que aconteceu com a Judith Butler, quando esteve no Brasil, que foi aquilo. Vergonhoso. Voltando e só uma questão que a Amanda coloca nas escolas e da questão do assédio, nós temos o grupo que estuda as questões de gênero aqui, mais voltado à população de alunos da área de saúde, e a gente desenvolve trabalhos na escola. E foi um dado que o ano passado nos chamou muito a atenção, inclusive a gente está indo levar esse trabalho agora para o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, os alunos da medicina e da enfermagem apresentando os resultados desse trabalho,
que tiveram turmas de escolas que nós passamos que 100% das meninas relataram algum caso de assédio em algum momento da vida. Porque os alunos falavam o que era assédio, traziam à tona esse assunto, elas diziam, mas eu não tinha me dado conta, mas eu realmente vivenciei, porque é muito naturalizado. E no momento que é naturalizado, se naturaliza a violência de todas as formas. Então é importante que a gente abra o assunto, dê visibilidade, porque eu vou me dar conta. Não, realmente, isso eu não quero, não é bom para mim, e é o famoso não é não, e que ele seja respeitado. Na verdade, o racismo e o machismo são estruturas, são preconceitos, desigualdades estruturais, porque a gente nasce nesse sistema. Eu nasço num sistema machista, e mesmo que eu me comporte contra esse sistema, ou resista, ele é predominante, ou seja, não há liberdade total das mulheres, não há uma emancipação total, enquanto o sistema estrutural de todos os países ainda foram baseados numa cultura patriarcal, que é um dos focos, claro, a base do feminismo é a igualdade, mas o que muitas pessoas confundem, que as mulheres querem ser mais do que os homens, ou que as pessoas se assustam, é porque, na verdade, nós queremos ser tratadas como os homens são tratados, a gente não quer ser igual a eles, né, porque... Os mesmos direitos. Exato, o direito social, o direito civil, o direito sexual. Político. E a grande questão, se tu for comparar, para tentar explicar também por que o feminismo o nome é feminismo e vem do feminino e o protagonismo é das mulheres, e que não existem homens feministas, existem mulheres feministas e eles podem apoiar e ouvir, né? Porque, na verdade, é uma questão de cidadania também. Por que a gente vai dar lugar de fala para um homem se todo o tempo o lugar é dele, né? Se todo o tempo ele está ali para falar pela gente, para oprimir, sabe? Claro que tem homens que conseguem ter uma desconstrução e que estão mudando, porque não tem como um homem ser completamente desconstruído, né? Na cultura que a gente vive, mas é uma questão de saber ouvir. É muito difícil para eles, eu acho, essa dificuldade é grande, assim. Que nem os brancos têm uma dificuldade enorme de parar para ouvir uma pessoa negra falando sobre o seu lugar. Porque é um exercício de se colocar no lugar do outro, é difícil. É A gente sabe que é desafiador, né? É a Ele é alteridade desafiador. que chama, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro. E aquela questão, ele é desafiador se colocar no lugar do outro, mas não é impossível. É desafiador. E eu acho que tem outra coisa que a gente tem que esclarecer também, que frequentemente se confunde o feminismo, enquanto movimento, e essas questões todas que a gente está falando aqui, com o femismo. O femismo seria o equivalente, é o equivalente ao machismo. Né? Então, seria um ponto de vista que coloca as mulheres em situação de superioridade aos homens, de domínio dos homens. Né? Então, e frequentemente o feminismo não tem nem condições de existência, é só uma pretensão, né? Nem teria numa estrutura patriarcal. Mas existe uma nomenclatura, é quase uma mitologia, assim, né? Então, assim, mas é uma nomenclatura que eu acho que é interessante as pessoas tomarem consciência para que não confundam a ideia do feminismo com a ideia do feminismo. Então, quando uma mulher fala contra um homem, né, embora a gente entenda que por N motivos, às vezes as mulheres até, a gente poderia dizer que teriam o direito de falar isso, mas quando ela entende que uma mulher é superior a um homem, ela não está sendo feminista, porque ela foge do pé de igualdade que a gente está buscando pelo feminismo. Né? Então, quando ela diz que homem não serve, homem não presta, ou tudo que vem da masculinidade, né, do gênero masculino é negativo dos homens, ela está sendo femista. Né? Então é importante que a gente distingua esses, embora sejam apenas verbetes, embora sejam apenas nomenclaturas, a gente sabe que grande parte, inclusive, do machismo se manifesta por meio de questões de nomenclaturas, né? A própria língua, se a gente for ver, é absolutamente machista. Né? Quando a gente usa, por exemplo, a questão do plural sempre no masculino, né? Então a gente está dando uma dominância para o gênero masculino, então a gente não pode deixar passar despercebido essas questões também de nomenclaturas, né? Eu acho fundamental a questão da nomenclatura, porque o pessoal tem muito preconceito em relação aos nomes, né? Então, no momento que tu explica, o pessoal, eu não tinha pensado nesse sentido. Então, de novo, buscar a visibilidade de todos esses E a base, né, Marta? Às vezes tu volta para discutir nomenclatura, etimologia das palavras, para discutir a base, porque ali também ela se manifesta a base do sistema machista, né? É desde a educação da língua, né? Então, e outra questão que eu gostaria de comentar, assim, a respeito de todas essas questões de sexualidade, de gênero, né? Muita gente fala, mas eu não entendo, eu não consigo me inserir nessas discussões, assim. Não espere entender,
porque somos seres humanos e a gente está aberto a aprender pelo resto da vida. A gente aprende todos os dias, né? Certamente nós mesmos como mulheres já tivemos atitude machista, porque inclusive o sistema nos ensina a ser machista quando nos propõe, por exemplo, a questão de que mulheres não são amigas, de que mulheres competem entre si. É uma ideia que se incute na educação, né? Desde muito cedo. Então, assim, não espere entender para se sensibilizar com as causas. Porque a gente não pode ter a pretensão de esperar entender tudo para se solidarizar com algumas causas, né, para tentar se colocar no lugar do outro. Então, acho que é importante a gente perder um pouco esse objetivo de querer entender, mas eu não entendo, né, em relação à sexualidade, por exemplo. Eu não entendo como, né, como acontece isso. É mais sensitivo do que racional, é sensibilidade, né? Passa pela né? sensibilidade, Vamos começar por aí. Né? E não espere entender para se tornar sensível à causa. Se torne sensível à causa, porque inclusive a sensibilidade vai lhe permitir entender melhor algumas coisas, né? Então acho que a sensibilidade, nesse caso, pode até vir antes do entendimento, já que muitas pessoas não vão parar suas vidas para estudar a história do feminismo, estudar vocabulário, estudar, né? Então não espere entender, seja sensível a outro ser humano, independente de qualquer questão. Felizmente, né? Nós temos aqui nessa mesa 3 mulheres que pensam para isso, né? E o programa é exatamente isso, né? Mídia em Xeque é exatamente para trazer esses temas que estão aí e que muitas vezes a gente viu pela enquete, né? Muitas pessoas não querem nem saber. Não, eu não entendo. Não, eu não quero isso. Deixa que meu marido resolve isso em casa. Esse é o papel importante, esse é o papel, né? E a questão do que a gente coloca, né, de ir para o lugar do outro, né? Por exemplo, eu não sou travesti, não sou uma pessoa transexual, mas eu me solidarizo, porque eu me coloco no lugar do outro. Ao trabalhar com esse outro, não só em pesquisas, mas de uma vida, uma trajetória de trabalho com essa população, tu consegue perceber exatamente qual é a injustiça. Então, por mais que eu não esteja na pele, né, eu consigo compreender. No segundo bloco, então, a gente continua discutindo e vamos tratar um pouco também das questões da publicidade, né? Esse é o programa Mídia em Xeque, você está na UFN TV, já voltamos, até já. Olá, eu sou o professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da instituição e egresso. O nosso curso tem ênfase em finanças, disciplinas do agronegócio, do mercado financeiro, a economia industrial e a internacional. O economista formado pode trabalhar no setor público, no privado, em consultorias e também no mercado financeiro. Uma ampla área de atuação, tanto no público quanto no privado. Meu nome é Francine Maia, sou aluna do curso Ciências Econômicas da instituição e venho aqui conversar com vocês que ainda possuem alguma dúvida em relação ao curso a escolher, todas as satisfações e os benefícios que o curso Ciências Econômicas dessa instituição traz para a nossa vida profissional. Desde o primeiro semestre que eu iniciei nessa graduação, eu tive a oportunidade de participar de projetos de pesquisa, tendo possibilidade de, a partir da graduação, continuar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sendo que todas essas minhas participações na pesquisa foram com bolsa, então a minha pesquisa foi remunerada. Assim também, desde o primeiro semestre, eu tive acesso ao mercado de trabalho, sendo que fiz estágio remunerado. Então eu acredito que o curso Ciências Econômicas dessa instituição, ele é um curso completo, porque ele faz com que os alunos interajam com o meio acadêmico quanto com o mercado de trabalho. Estamos de volta com o programa Mídia em Xeque aqui no FM TV. Hoje conversamos sobre publicidade, gênero e feminismo. Nossas convidadas são as professoras Pauline Fraga, da Publicidade, Marta Souza, da Enfermagem, e também a acadêmica quase jornalista Amanda, também Souza. Hoje, agora, nesse segundo bloco, a gente vai tratar de algo que está vindo Copa do Mundo aí, então vai ter muito comercial de cerveja. Como é que está a publicidade em relação à mulher agora, meninas? Quer começar?
Então, né, a gente percebe que, bom, a publicidade, assim, a gente não pode dizer que está todo mundo dentro do mesmo saco, né? Existem algumas marcas que nunca objetivaram o corpo da mulher, né? Quando a gente fala de objetificação, a gente está usando a questão a gente está falando de usar o corpo da mulher em algum momento como um chamariz, né? Para vender algum tipo de produto ou serviço, enfim. E todo mundo sabe sobre o que estou falando, porque isso, né? A gente teve o auge, assim, acho que das disputas da cerveja nos anos 90 e a objetificação do corpo da mulher era muito evidente, né? Bom, o que a gente percebe? Existe um movimento contemporâneo, né, um tanto quanto atrasado, mas existe, das cervejas começarem, né, não vou citar marcas aqui, mas enfim, fazerem uma meia-culpa, assim, e se redimir em relação a algumas representações sociais que já fizeram da mulher no passado e tal. O que eu percebo a respeito disso é que bom que estão fazendo, né, revisando seus conceitos, porque a publicidade não vende só produto e serviço, ela vende comportamento, crenças, representações, né, ela pode questionar o sistema ou propor novas formas de diálogo entre as pessoas e sociabilidade e tudo mais. Então, que bom que a publicidade está fazendo isso. A primeira coisa que a gente tem que saber, né, a publicidade não vende só produto e serviço, ela vende cultura e comportamento, né, então o que está ali na TV acaba sendo naturalizado, né, então durante muito tempo essa objetificação do corpo da mulher foi naturalizado porque era apoiado, por exemplo, pela mídia, por meio, por exemplo, da publicidade. E aí, hoje em dia, a gente vê esse movimento das marcas tentando rever esses posicionamentos de mercado e tal. O que me preocupa um pouco é que não partiu em grande parte dessas marcas. Assim, eu acho que as pessoas, principalmente por meio, os consumidores, né, nesse caso, por meio das redes sociais, começaram a cobrar mais esse posicionamento das marcas, né? Então, como a gente estava conversando antes, as mulheres tomam cerveja desde que o mundo é mundo, né? Não é novidade, não é agora, né, no nosso século, que as mulheres começaram a beber cerveja. Mas as marcas nunca pararam para pensar a mulher enquanto público-alvo. Né? Nunca pensaram em fazer campanhas enquanto e peças consumidora. Enquanto consumidora, né? Então, assim, infelizmente, partiu muito por pressão dos consumidores, essa mudança de postura das marcas, né? E por pressão, principalmente via redes sociais. Então, esse é um lado bom, né? Que bom que estão mudando, mas que pena que só agora as marcas começaram a pensar a respeito disso. E existe uma outra questão em debate também, né, que muitas pessoas argumentam, mas será que as marcas, elas têm discursos vazios, estão atuantes nessas questões apenas em nível discursivo, né, ou seja, falam a favor da mulher, ou falam a favor da causa LGBT, por exemplo, ou dos trans, enfim, só no seu discurso ou de fato aplicam isso? Porque eu acho que a gente vai viver em pouco tempo, num curto espaço de tempo, uma nova visão do consumidor, que ele vai exigir que as marcas se posicionem não apenas em termos de discurso, mas que na prática apliquem seu discurso. Por exemplo, do que adianta uma marca falar a respeito dos direitos iguais entre homens e mulheres e não objetificar o corpo da mulher e na sua empresa, por exemplo, ter CEOs ou altos cargos só homens. Né? Então, acho que o consumidor já conseguiu uma vitória nessa fronte de batalha, porque essa busca por representatividade dos diferentes grupos sociais é uma batalha, então acho que os consumidores já conseguiram isso com algumas marcas, né? Claro que não são todas que podem se posicionar, algumas têm uma questão pelo tipo de público que trabalham e tal, que podem perder dinheiro, né, podem deixar de vender em função de se posicionarem. Então, não à toa que são grandes corporações, principalmente multinacionais, que puxam à frente, né, por exemplo, uma Nike, uma L'Oréal, enfim, marcas internacionais que têm um certo poder econômico para poderem também apostar, né, em trazerem algumas questões para debate. Em ousar, exatamente, Marta. Então, assim, mas eu acho que logo os consumidores vão começar a cobrar isso em prática, né? Então, não me adianta você, como marca, apenas discursar a respeito das mulheres ou de qualquer outras questões, ou da questão da negritude, enfim. Mas como você está lidando com isso no seu negócio, lá dentro. Exatamente. Eu acho muito interessante Casa quando de Ferreira, espeto de pau, né? Exatamente. Das redes sociais e a pressão que a gente vê cada vez maior em relação a isso. E qual é a nossa parte, né? Exato. Falando em Copa do Mundo. Nosso papel também, né? Qual é o nosso papel? E agora a gente estava discutindo há pouco tempo, né? A falta de entusiasmo, por exemplo, Copa do Mundo começa logo ali e a gente não vê um movimento. E eu ainda brinquei, bom, geralmente na Copa do Mundo, a gente fazia um movimento de decoração da casa. Eu já fiz a minha camiseta, né? Que é Jogue como uma menina e atrás Marta, número 10. Ótimo. Porque até nessa Também quero uma hora, dessas. até nessa hora,
as mulheres jogam um bolão Exato. e ganham quanto a menos, né? Então a gente tem que refletir, aproveitar até a Copa do Mundo para pensar nessa desigualdade. Todo motivo, todo momento pode ser um momento para a gente discutir essas E claro que essa questões. camiseta já postei na internet, já veio Eu quero todo mundo. curtir. Eu quero curtir essa camiseta. Exatamente. Na verdade, uma das grandes... E o feminismo traz isso das questões também de... que a gente estava falando de homem apoiar o movimento ou não. Ok, é muito bom que eles apoiem, que compartilhem. Tem muitos, assim, eu vejo vários compartilharem no Facebook, Instagram e coisas, super apoiando o movimento e ideias de mulheres, né? Fala de mulheres. Mas a questão toda é como que eles se comportam no dia a dia. Quando não tem mulheres fiscalizando, para além do discurso, né? O que acontece para além do discurso. Tipo, como é que ele se comporta quando um outro amigo dele assedia uma menina? Como é que ele se comporta quando ele vê uma mulher sendo agredida, verbalmente, fisicamente? Outro exemplo, quando ele recebe currículos na empresa, né? Como é que ele faz? Ele faz algum tipo de distinção por ser homens e mulheres, né? Porque inclusive é proibido por lei fazer distinção, né? De cargos. Esse tempo eu vi uma publicação no Facebook que a gente tem escutado alguns discursos, né? Bom, a mulher tem que ganhar menos porque ela é engravida e a gente fica, oi? Né? Como esse discurso nos dias atuais. Então, depois isso toda essa pressão. Não pode, né? Conclusão, não pode ser só papo de internet, não pode ser só discurso, né? Então essas coisas, assim, e exatamente o que a Marta falou, assim como a gente cobra das marcas que se posicionem, a gente também deve se posicionar. Porque todos nós vivemos em sociedade, né? Então o meu comportamento afeta o comportamento dos outros. Eu sou exemplo para outras pessoas, eu posso aprender com outras pessoas. Então eu também não posso ficar só no nível do discurso, né? Quando eu estou, por exemplo, fazendo uma seleção de RH de currículos e eu vou fazer uma distinção porque é homem com a mulher, ou né? porque é negro. Ou porque é negro, exatamente, né? Ou porque é homossexual. Ou porque é homossexual, sabe? Ou porque é uma travesti, um transgênero, sabe? Ou uma transgênero. Né? Então, essas questões a gente não pode, assim como as marcas não deveriam ficar apenas no discurso, nós também, como sujeitos atuantes na sociedade, a gente também não pode ficar só no discurso, a gente tem que tentar fazer alguma coisa para as coisas mudarem. Né? E as pessoas têm medo, né, de dizer que são feministas ou que apoiam o movimento feminista. Pela falta de entendimento do que é o feminismo. Exato. Acho que é um movimento radical. E essa questão é tão séria aqui na cidade que nós temos um grupo aqui de transhomens, aqui dentro da universidade, para discutir qualidade de vida. E uma das coisas mais apontadas é isso, eu não consigo emprego por ser uma pessoa trans. Exatamente. Né? Então, como que na hora do currículo, bom, é trans, está fora do processo? Que diferença isso vai fazer na atuação dessa pessoa? No desempenho da minha atividade profissional. Essas questões todas eu sempre penso que, às vezes, só o fato de ter a questão da sexualidade, as pessoas acham que são todas pessoas perversas. Né? Já confundem com pedofilia. É muito estigma, uma salada de fruta. Preconceito. E não, mas como que vai ser uma trans? Não, e aí a gente volta, por falta de informação, e educação tem tudo a ver com informação, e educação lembra escola. Aquela educação. Ou seja, precisamos discutir isso só não no ensino superior, né? Mas em todos os ambientes. Não é à toa que a gente tem aquele candidato homofóbico que está em primeiro lugar nas pesquisas. Exatamente. Né? Não sou homofóbico, todo Então só para ficar nessa área aqui. Para a gente não abrir demais o debate, só nesta questão. E os depoimentos dessas pessoas que vêm na roda de conversa pedir literalmente socorro, não só na área de saúde, mas em todas as áreas, ela não circula só na questão da falta de educação na escola, de colocar esse tema na escola, mas em casa, né? A maioria dessas pessoas não consegue conviver com os familiares. E aí o próprio familiar diz, não, estou fazendo isso para te proteger, ou seja, o familiar já violenta essa pessoa dentro da própria casa, né? Que família é essa que não protege, que não cuida? Que não cuida porque, na verdade, eu sempre digo, as pessoas não nasceram num corpo errado. Não, elas nasceram numa sociedade que está doente. Exatamente. É o que a gente passa, quer dizer, uma sociedade doente que empurra essas pessoas para a rua e depois vai lá e diz, olha, estão todos na rua. Sim, fomos nós que colocamos lá. Não acolhe em nenhum momento, só penso em pelo sexo. contrário. Exatamente. Pelo contrário, não acolhem, pelo contrário, elas afastam, eliminam. Né? A gente sabe que, como a gente estava discutindo antes no Brasil, a questão da transexualidade no Brasil é ser eliminado e com requintes de crueldade, inclusive, né? Então não é só matar, mas é matar e fazer captação e publicização desses conteúdos, desses vídeos que circulam pelas redes sociais. E quando a gente de assassinatos, né? Coletivos, às vezes. Quando a gente vê um assassinato, como foi o caso da Dandara, a nível nacional, olha que horror. Isso já aconteceu aqui em Santa Maria. Sim. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe, é só olhar para o nosso lado, a gente está vendo isso aqui quase que diariamente, situações de violência. Mas a gente percebe o requinte, a sofisticação da crueldade, da violência, quando existe isso, né? Não São é só pessoas assassinar. que se consideram
normais. Assassinar, documentar por meio de vídeo e publicizar isso em rede social. Então, é o suprassumo do absurdo, né? Bom, basta ver, nós tivemos agora uma notícia recente, no jornal nosso aqui da cidade, a notícia de que travestis e transexuais, agora é só ir no cartório para a questão da troca do nome. Só os comentários em relação a essa notícia a gente já percebe a homofobia. Eu nem comecei, porque eu vi uma pessoa falando dos comentários, eu nem vou ler para não me irritar. Não, é melhor não ler. Porque a gente tem que ler coisas que instruam, que abram a cabeça, que façam de nós seres humanos melhores, né? Esse tipo de comentário E o que me assusta é a população jovem, porque quando tu pensa numa população mais idosa, bom, é difícil desconstruir, mas uma geração que está começando com tanto preconceito e se dizendo não preconceituosa. Exatamente. Porque se tu for fazer uma pesquisa, ela vai dizer não. A pessoa tem cabeça aberta. Eu sou super cabeça aberta, mas, e aí depois desse mas... Depois do mas, sempre vem justamente pelo... Enquanto os movimentos estão crescendo, movimentos sociais LGBT feminista e do movimento negro, ao mesmo tempo tem um discurso de ódio que tenta combater isso, vai de frente, sabe? É como se fosse uma resposta. A gente está resistindo e eles estão, parece, com mais raiva porque a gente está sobrevivendo, sabe? Como assim que tu está resistindo? Exato. Né? Então, e não principalmente pode, tem que matar. Sim, e no momento de crise, eu acho, de crise social, de crise valores que a gente está vivendo, eu acho que esse discurso de ódio cresce mais, emerge mais. Porque a questão da rede social, que a gente estava falando, né? Deu mais oportunidade de voz, de ter as vozes, opiniões visualizadas, né? Então, assustador, gente. Rede social caberia um programa, né, professora? Só sobre Carla rede e social. Os alunos de jornalismo, só sobre os prós e os contras. Aqui nesse programa, para a gente discutir um fator super positivo, que é a questão dos consumidores conseguirem se conectar com uma comunidade de consumidores a favor de causas e tal, e questionar as marcas, e o lado negativo. Eu sempre digo que a tal da desconstrução é dolorosa. Porque tu tem que estar aberto para ela. E tu tem que, para quem vai ajudar nessa desconstrução, vai fazer parte desse processo, tem que ter muita sensibilidade e delicadeza, porque essas coisas não se desconstroem da noite para o dia. E eu tenho que compreender a bagagem daquela pessoa para ir devagar, fazendo com que ela se situe. E isso melhora com a questão da leitura. Tem muitos filmes, vídeos, documentários que sensibilizam não só a pessoa que está ali, mas as famílias, para o cuidado, para o acolhimento. Entorno, né? As pessoas estão em volta. A informação, na verdade, tem vários portais feministas que trazem uma informação mais simples de entender e trazem informações para mulheres, de segurança, de direito, mas trazem informação do feminismo, assim, bem didático, sabe? E livros também, é muito mais, assim, de compreender, conhecer, sabe? E outra coisa que muito bonita que está acontecendo aqui em Santa Maria é a criação e permanência de vários grupos que discutem isso, né? Então, eu faço parte do G1, coordenado pela professora Anne Kelly, Priscila, e entre tantas outras, que participam todas as universidades, todos os cursos. Isso tem sido muito interessante, estudar diversas autoras feministas e compreender esse movimento de uma forma mais aprofundada. Aqui dentro da própria instituição, em vários cursos também, espaços de debate, de leitura, de vídeos. Isso tem sido fantástico e tem crescido muito nos últimos anos. Meninas, a gente já está chegando no final do programa e eu só preciso chamar uma reportagem agora e daqui a pouco eu volto para vocês, cada uma dar as suas palavras finais, tá bom? Então vamos lá, aqui ó. Você sabe qual é a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual? Essa explicação é que vocês vão conferir daqui a pouco na produção do David Pazzato, a reportagem que ele foi às ruas mais uma vez. E a gente já volta daqui a pouquinho. A discussão sobre gênero e sexualidade ainda é um grande tabu em nossa sociedade, mas é necessário falar sobre esse tema porque o desconhecimento só alimenta o preconceito. Para começar, é importante sabermos a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica, ele se define em macho, fêmea e intersexo. Definir o sexo de alguém não é tão fácil assim, já que uma pessoa intersexo pode nascer com características sexuais masculinas e femininas. Os gêneros são construções sociais e são divididos em masculino e feminino. Cada cultura incentiva as pessoas a terem certos comportamentos e valores, de acordo com o gênero que foi atribuído a elas quando nasceram.
A identidade de gênero tem a ver com o gênero com o qual você se identifica. O indivíduo que é biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o feminino, e uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Quando a identidade e expressão de gênero é coerente com o gênero atribuído a uma pessoa, chamamos ela de cisgênero. Já os transgêneros são pessoas que nascem com o sexo masculino ou feminino, mas não se identificam com ele. Um exemplo seria de uma pessoa que nasce num corpo feminino, mas que se identifica com o gênero masculino e por isso se veste ou se comporta de acordo com os traços masculinos. E por último, a orientação sexual define por qual tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Ela geralmente se divide em orientação heterossexual, quando você se sente atraído por uma pessoa do sexo oposto, homossexual, quando você gosta de uma pessoa do mesmo sexo, e bissexual, quando você gosta de ambos os sexos. O nosso mundo é diverso e por isso devemos conhecer e respeitar a diversidade. Estamos chegando ao final do programa de hoje, o programa Mídia em Cheque. Hoje nós tratamos de publicidade, gênero e feminismo. Nós agora teremos as palavras finais das nossas convidadas, professora Marta Souza, da enfermagem da UFN, professora Pauline, vai chamar outra professora aqui que não está, Pauline Fraga, e também a acadêmica Amanda Souza. Marta, vamos começar contigo. Ok. Bom, eu acredito que o programa mesmo já evidencia a necessidade de se debater as questões de gênero em todos os espaços e na escola mais do que evidente, né? Quer dizer, os professores buscarem informação, levarem pessoas que debatem sobre gênero. Nós já tivemos, inclusive, uma proposta de especialização aqui na Unifre sobre questões de gênero e direitos humanos e não atingimos o número suficiente de interessados. Quer dizer, as pessoas querem informação, mas não buscam se qualificar. Então, há uma necessidade evidente, né? Não só para diminuir números estatísticos, mas para a gente respeitar, sim, todos os seres. E aumentar as cabeças abertas. Exatamente. Né? Acho que é por aí. Exatamente isso. Obrigado, Marta. Professora Pauline. Então, a Priscila não veio. Hoje é só a Pauline mesmo. Eu acho que aqui uma mensagem para finalizar, assim, eu acho que a gente não pode esperar que os outros mudem o mundo, né? As mudanças têm que começar pela gente, né? Então, assim, mesmo que, por exemplo, mas eu não faço parte de um grupo, no movimento social, no grupo de discussão, enfim, a gente pode fazer a diferença dentro de casa, né? Começando dentro de casa, como na educação das crianças, né? No entendimento de que meninos e meninas são iguais, embora haja diferenças biológicas, mas que eles têm direitos iguais, deveres iguais, né? Começando, sei lá, desde a atividade, das atividades domésticas de casa, né? Ensinando que os dois podem fazer tudo que envolva uma casa, na questão dos relacionamentos pessoais, amorosos de cada um, de entender o que seria um assédio, o que seria uma violência, né? Que não existe violência só física, que existe violência também psicológica. Então, se a gente começar, cada um a mudar o seu microcosmos, né? O seu universo particular, isso já tem um reflexo imenso como exemplos para as próprias amizades, nos colegas de trabalho, né? Então, mesmo que a pessoa ache que não é tão ativa, assim, a ponto de fazer, né, parte de um grupo, assim, mudanças pequenas, né? De pequenas mudanças, pequenas posturas, né? Conversa com os amigos. Assim como questão ética, não adianta a gente cobrar dos políticos questão ética se a gente não aplica a ética dentro de casa, no dia a dia, né? Então, acho que a gente pode fazer um mundo, em termos de gênero, mais harmonioso, né? Mais próximo daquilo, dentro dos limites daquilo que a gente pode se igualar, homens e mulheres, né? Em termos de cidadania, de direitos e tudo mais, de liberdade de ir e vir, né? Então, que a gente possa, né, não jogar a responsabilidade nem para a escola, nem para governo, não jogar a responsabilidade sempre para fora, né? Porque a gente pode cobrar a responsabilidade dentro dos limites de cada instituição, o que cada um pode ofertar, mas vamos jogar a responsabilidade para dentro, né? Começando na educação, na nossa relação com os colegas, com os amigos, né? Então, as mudanças acontecem dentro de nós e é para fora, né? A gente não pode ficar só cobrando de outras instituições. Muito obrigado, Pauline. Vamos ouvir a Amanda agora. Eu acho que, quanto à educação, nós mulheres, a gente já é educada para sorrir mesmo quando a gente apanha, né? Literalmente. É para ser educada, para não falar alto, para não fazer escândalo, para não... né, se posicionar. Então, é interessante e é necessário, eu acho assim, não tem outra forma de reduzir essa violência sem que a gente nos coloque para proteger,
sabe? Eu acho que é uma educação na escola e também na família, mães e pais que eduquem meninas, crianças e adolescentes e mulheres adultas, né? Para quando elas forem mulheres, saber se posicionar e se proteger diante de um mundo que é completamente hostil. E enquanto essa cultura não mudar, a gente vai ter que aprender a salvar nós mesmas, né? Mulheres por mulheres. Então acho que o caminho é uma educação feminista que pregue a igualdade e que diga para uma menina, que é o que eu gostaria de ter ouvido e que todas as mulheres, eu acho, da minha geração também deveriam ter escutado, que a gente não precisa sorrir, que a gente pode gritar, que a gente pode dizer que a gente não precisa ser educada e meiga quando uma pessoa está nos violentando de qualquer forma, física ou moral ou verbal, e para que a gente se empodere, para que a gente se una. Eu acho que o caminho, assim, é que todos da sociedade, né, entendam o que é o movimento, entendam a importância de discutir gênero e de igualdade, mas também que as mulheres se unam, né, mais do que a gente está se unindo, e ajude uma outra, assim, a nesse processo. Beleza, muito obrigado. Vocês viram, então, assim, que nós temos aqui muito pano para manga, muito programa ainda para poder discutir, que não é uma pauta que se encerra aqui, que vocês podem fazer muito disso em casa. Sobretudo vocês homens, né, que devem estar assistindo, que eu sei que tem muita gente que assiste o programa. Um detalhe interessante é que é um homem aqui conduzindo, né? Não era um papo só de mulheres, portanto, a gente pode muito bem, além de participar, apoiar, puxar as discussões também. Esse foi o programa Mídia em Xeque, produzido por acadêmicos de jornalismo aqui da UFN e apresentado por professores do curso. O próximo programa serão outros professores, meus colegas. UFN TV, somos universidade, somos você. Um grande abraço e até a próxima.